Capítulo 3. Quando você anda pela fé, faz o que diz a Bíblia, causa estranheza aos outros e até mesmo à igreja. Eles consideram que há algo de errado com a sua vida, pois você não se preocupa com o amanhã. Após ser curado, comecei a pregar aos enfermos e a ungir as pessoas com óleo, o que não era bem visto pelos batistas. Nunca fui ordenado pastor por essa denominação, embora me tivessem oferecido tal ordenação, prática que pode ser feita na igreja local. Na verdade, o pastor disse: "Nós o ordenaremos, Kenneth, sob uma condição: se você suavizar um pouquinho essa história de cura. Vá em frente e pregue um pouco sobre oração e fé se quiser, mas não fale tanto acerca de curas." Falei: eu estava planejando reforçá-la. Eu já não orava mais publicamente por quem quer que fosse. Pregava em público, mas intercedia pelas pessoas individualmente e pretendia começar a orar à vista de todos. Essa é a razão pela qual eu disse: eu estava planejando reforçá-la. Nunca esquecerei disso. Quando falei ao pastor o que eu pretendia, ele me respondeu o seguinte: "Bem, então esqueça. Simplesmente esqueça." Depois de dizer tais palavras, ele foi embora e deixou-me. Não me lembro de tê-lo visto novamente. A partir daquele momento, é claro, fui batizado no Espírito Santo e falei em línguas. Tive essas experiências de uma só vez. Coloquei-me no meio dos membros do Evangelho Pleno, os quais exerciam a prática do batismo no Espírito Santo, falavam em outras línguas. Parecia que deles brotavam asas. Levei certo tempo para descobrir que não eram asas que nasciam neles, mas seus ombros sobressaíam. Comecei a desenvolver atividades pastorais em um templo do Evangelho Pleno e a ser novo nesses círculos. Eu sabia que pessoa alguma assumiria aquela congregação, pois se tratava de uma igreja problemática. No entanto, Deus havia me dito que a assumisse. Suponho que por ele saber que eu não me preocuparia. Naqueles dias, era comum a realização de uma descontraída reunião de pastores no primeiro domingo de cada mês. Eu ia e encontrava todos aqueles líderes evangélicos alinhados, conversando. Eles me diziam: "Como vai a luta?" Eu caminhava até eles e respondia: "Amigos, não tenho preocupação alguma." Eles paravam e piscavam os olhos. Falavam uns para os outros: "Creio que lhe falte bom senso para se preocupar." Um dos meus pastores vizinhos disse-lhes: "Sei que ele realmente tem uma preocupação, pois assumiu a igreja mais difícil de pastorear em toda essa região. Então, tem esse e aquele problema para resolver." Ele sabia mais sobre os problemas da minha congregação do que eu mesmo. Levantava-me para pregar nas manhãs de domingo e sentia-me tentado a obedecer à carne. Tinha vontade de disciplinar algumas de minhas ovelhas uma a uma, começando pela comissão de diáconos. Meu desejo era esfolá-los, salgar a pele de cada um e enforcá-los no muro da igreja. Depois, queria fazer o mesmo com o superintendente e com todos os professores da escola dominical. Porém, quando esse tipo de tentação sobrevinha-me, eu abria a palavra no 3º capítulo da primeira epístola de Coríntios e falava acerca do amor, ou então li os capítulos 21 e 22 de Apocalipse e pregava a respeito do paraíso. No primeiro ano em que pastoreei aquela congregação, gastei a maior parte do tempo falando sobre o amor e o paraíso. É impressionante o que pode ocorrer quando se prega acerca desses dois assuntos. Quando se consegue fazer com que todos se amem e alcancem o paraíso, tudo se arranja muito bem. Eu disse: "Senhor, sei que algo deve ser dito, mas não tenho noção do que devo falar. Tenho ciência de que alguma coisa deve ser feita. Mas o quê? Sou apenas um novato nessa atividade. Farei tudo certo. Pregarei a palavra, tratarei todos da mesma forma, visitarei os enfermos e entregarei a ti todo o resto, porque essa é a minha preocupação. Tu disseste que devo lançar minhas ansiedades sobre ti."
Foi impressionante o que aconteceu quando entreguei tudo ao Pai. Havia um constante despertar. Quero dizer, toda semana pessoas eram salvas, batizadas no Espírito Santo e curadas. Deus abençoou-nos tanto que quando deixei a igreja, 40 pastores desejavam dirigi-la. No momento em que eu assumi, não havia quem a quisesse. Não foi o que eu fiz, não desejei assumi-la, mas lancei minhas ansiedades sobre o Senhor. No entanto, isso não significa que não fiz minha parte. Estudei, preparei mensagens, dentre outras coisas, mas não carreguei a parte da preocupação, da ansiedade, tão somente a depositei no altar do Pai. A casa onde moravam os presbíteros era bem ao lado da igreja. Algumas pessoas pararam por lá e disseram-me algumas palavras. Então repliquei: não irei preocupar-me com isso. Direi a verdade: se a congregação pegar fogo e ficar incendiado no meio da noite, e eu estiver dormindo, nem mesmo me acordem. Deixem-na queimar, construiremos um templo maior. Se a comissão de diáconos travar uma luta de socos no jardim frontal da igreja, não se dirijam à casa dos presbíteros para me incomodar. Deixem-nos brigar lá fora. Depois que acabarem, orarei por eles e acertarei a vida de cada um diante de Deus. Não vou perder nem um instante de sono, tampouco uma refeição por causa disso. Eu faria se o Senhor me conduzisse. Entreguei tudo a Deus. Se você não entregar suas inquietações e ansiedades ao Onipotente, chegará um tempo em que todas as suas orações, as que qualquer pessoa fizer por você, e todas as súplicas dos ministros da igreja, do rádio e da TV serão inúteis. Quando todas essas intercessões acabarem, você estará no ponto em que começou. Enquanto se agarra a elas, você terá de entregá-las ao Senhor. Todos os pastores, um a um, que zombaram de mim, finalmente disseram-me: você conseguiu a resposta, nós não. Nossas esposas sofreram colapsos nervosos, a sua não. Tivemos de nos afastar do ministério ou tirar 1 ou 2 dias de descanso, você continuou. Um colega de apenas 39 anos não se sentia bem fisicamente. Enfim, a mulher dele falou-lhe: creio que você tem a obrigação de fazer algo por mim e por sua filha. Vá ao doutor e pelo menos descubra o que há de errado com a sua saúde. Naqueles dias, os pastores pentecostais acreditavam tão somente em confiar em Deus, não sendo preciso ir a médicos. Então, ele seguiu o conselho da mulher. Após ser examinado, o doutor declarou: não há nada errado com você com relação a doenças ou enfermidades, mas você tem se desgastado. O senhor tem apenas 39 anos, mas possui o corpo de um homem de 90. Alguém com 90 anos não tem muito mais a viver, amigos. Direi o que você tem, continuou o doutor. Você carregou o fardo, as cargas e as preocupações de todas as pessoas da sua igreja. Comeu esses problemas na hora das refeições, falou sobre eles e carregou-os. Sim, foi o que eu fiz, concordou o pastor. O médico continuou: é possível que você viva mais alguns anos se desistir do ministério e descansar. Graças a Deus, pude encontrar-me com ele, ensinar-lhe a confiar em Deus e curá-lo. Anos mais tarde, li em uma revista evangélica que ele havia se aposentado das atividades pastorais aos 75 anos, mas ainda pregava. Glória a Deus! Quando estava com 39 anos, o médico disse que ele ia morrer. Aprendi a andar pela força do Senhor e a lançar minhas ansiedades sobre ele. A Bíblia Ampliada apresenta essa passagem: lançando a totalidade do vosso problema, todas as vossas ansiedades, preocupações, pesares de uma vez por todas sobre ele, porque ele tem cuidado afetuoso por vós e cuida de vós com zelo. 1 Pedro 5:7. Quando você entrega tudo a Deus, não tem mais coisa alguma, Ele a possui.
Então você pode dizer: estou despreocupado, mesmo quando ainda há sintomas pelo ponto de vista carnal, pois não estará mais carregando o fardo. O Senhor estará suportando-o. Costumávamos cantar uma música que dizia: entrega seu fardo ao Senhor e deixe-o lá. O problema de muitas pessoas é que elas se ajoelham no altar ou onde quer que orem, depositam os pesares nele, falam dos problemas a Deus e, quando se levantam, tomam as cargas novamente. Imagine que o fardo seja um saco de 50 quilos. As pessoas o colocam nas costas e o levam para casa desde o lugar onde clamaram. Não, lançando a totalidade do vosso problema. De uma vez por todas sobre ele, diz o versículo. Sendo assim, recuso as preocupações. É claro que quando você não as recusa, acaba causando estranheza. Certa vez eu estava atrapalhado com uma chave, tentando abrir a porta da casa dos presbíteros, e ao mesmo tempo segurando o nosso filho Ken. Minha esposa segurava Patsy, que era apenas um bebê. Oreta disse: não acredito que você se preocuparia se as crianças e eu morrêssemos bem aqui na varanda frontal. Eu disse: eu seria um tolo se começasse a me preocupar, não? Isso seria estupidez. O Senhor disse claramente: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6, 27. Eu teria ficado apreensivo, mas não aflito. Finalmente, Oreta aprendeu a não se angustiar. Ouvi que ela dizia à esposa de outro pregador certa vez: enfim, aprendi que isso funciona. Não me preocupo mais. É justamente nesse período da vida que alguém fala em ter problemas e necessidades. Realmente, eles estavam amontoados sobre nós, mas minha esposa não se preocupava, pois tinha aprendido a lançar suas ansiedades sobre o Pai. Podemos lançar nossas inquietações sobre o Altíssimo, pois Ele nos disse que fizéssemos isso. O Senhor não é injusto e não dirá que eu ou você façamos algo que não conseguimos. Isso não teria fundamento. Que bom que você chegou até aqui. Agora se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho aí para receber as notificações e compartilhe para que mais vidas recebam esse abraço sonoro.